Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco do contexto político, socioeconômico aí da primeira metade do século XX, o período pré-Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Então vamos lá. Entrando no século XX. O século XX, ele é marcado por avanços e conflitos. E essas mudanças na tecnologia foram muito importantes. Apesar dessas mudanças, oferecerem qualidade de vida a muitas populações, parte das invenções foi utilizada pela indústria bélica em guerras, O avião, o automóvel. Relembrar, os conflitos armados nos ajuda a refletir sobre o uso da violência nas relações entre esses povos e países. Primeiro, esse é um período marcado, pelo imperialismo, ali na África e na Ásia principalmente. Em meados do século XIX, o mercado consumidor na Europa não conseguia mais absorver tudo o que era produzido. Existia uma crise de superprodução. A produção era maior do que o consumo. A questão do imperialismo, está relacionada à busca por novos mercados, mas também por novas matérias-primas. O imperialismo, governantes dos principais países industrializados impulsionaram a conquista de colônias, especialmente na África e na Ásia, o também chamado neocolonialismo, em alusão ao período colonial, lá do século XVI, onde houve a expansão marítima europeia, o descobrimento das Américas. A busca de fornecedores, por matérias-primas, minérios, petróleo, borracha, impulsionava essa nova fase de colonização. E a aplicação de capitais excedentes, gerado no processo de industrialização, é o que movia essa colonização. De 1884 a 1885, houve a Conferência de Berlim, É a conferência onde foi dividido o território africano. Esse período, esse episódio também é chamado de Partilha da África. A Conferência de Berlim, como eu falei, definia as regras para a ocupação do território africano. Toda a nação se estabelecia em um ponto do litoral e deveria se expandir, expandir ali carregando suas fronteiras para o interior. O que justificava essa partilha, Porque a África já era um continente, já era habitado, já tinha ali as suas sociedades. O que justificava isso era a questão do eurocentrismo, o etnocentrismo, a justificativa do fardo do homem branco, que deveria libertar os africanos e asiáticos da barbárie, para levá-los à civilização. Vamos observar aí o mapa africano. Percebam que em alguns momentos, em algumas regiões, você tem algumas linhas retas, Essa partilha da África, ela é feita desconsiderando totalmente as especificidades desses territórios. Nações inimigas foram ali colocados no mesmo território, Só visava mesmo a questão do lucro, a questão da exploração daquele território. Agora entrando no período da Belle Époque, Essa é uma expressão francesa, Bela Época, usada para designar um período de euforia, de otimismo na Europa que aconteceu ali antes da Primeira Guerra Mundial. Ele foi marcado pelo quê? Pelas invenções, como iluminação elétrica, o fonógrafo, o telefone, o automóvel, o cinema, o avião. Então, é uma fase de grandes transformações tecnológicas. A gente tinha as exposições, de tecnologias, de arte, de moda, espetáculos, Paris era uma referência nessa época. Quando se fala da Belle Époque, você fala de uma sociedade muito elitizada, mas que tinha uma certa uniformidade, Todo mundo lia, todo mundo tinha muito acesso à cultura, a boa música, as ruas de Paris cheias, pelos cafés, bares, e a população ali vivenciando essa fase boa, A burguesia, era uma referência, e impunha sempre o seu gosto. Esse período também é marcado pela concentração de riqueza nas mãos, dessas elites industriais, comerciais e financeiras, os detentores aí dos meios de produção. Houve
um aumento na desigualdade social, né, em vários países da Europa, os operários cada vez mais explorados e descontentes, e também surgiram rivalidades e disputas ali sobre o controle dos territórios coloniais. Observe aí, né, umas imagens, né, de Paris, né, que vivenciava de forma mais harmoniosa esse período. Essa primeira metade do século XX também foi marcada pelo surgimento de nacionalismos, né? Os movimentos nacionalistas que pretendiam agrupar em um mesmo estado, né, povos e culturas semelhantes. A questão dos ingleses, se viam ali como o povo mais civilizado do mundo, né? Aquela economia estável, a libra esterlina sempre em alta. A Itália, né? A Itália, sim, como a Alemanha, né, uma das últimas nações a se unificar como Estado nacional. Então, essa pós-unificação pretendia dominar territórios, né, que estavam ali sob o controle de outros países. Porque a Itália e a Alemanha havia uma questão, né? Como foram os últimos a se unificar enquanto nação, enquanto Estado nacional, ficaram fora, né, dessa partilha inicial aí pelo território africano. Claro que depois de unificados, industrializados, eles queriam também, essas nações queriam para si, né, o controle desses territórios que já haviam sido divididos. O pan-germanismo, né, que pretendia unificar todos os povos germânicos da Europa sob a liderança da Alemanha. Percebam que quando a gente fala dos imperialismos, a gente fala do imperialismo na África e na Ásia, mas essa questão do pan-germanismo já é uma questão imperialista ali dentro do território europeu. A gente observa a questão do revanchismo francês, né, após a derrota ali da Alemanha, né, para a Alemanha lá na Guerra Franco-Prussiana, né, que perde aí o território da Alsácia-Lorena, se criou um sentimento de revanche em relação à Alemanha. E por fim o pan-eslavismo, né, que afirmava a superioridade dos russos sobre os povos eslavos, né, os poloneses, eslovênios, croatas, sérvios. Observem aqui uma outra característica imperialista dentro do território europeu. O Império Austro-Húngaro, né? Ele se forma dominando vários povos, os húngaros, tchecos, eslovacos, croatas, romenos, uma parte ali dos italianos, né? Que almejavam, todos esses povos, a sua independência. Uma outra questão relacionada a essa questão nacionalista é a questão da Grande Sérvia, né? O povo eslavo queria libertar os seus territórios, né, ali na região dos Balcãs, né, que estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, né? A ideia era que você se formasse ali uma Grande Sérvia, um território que seria independente. Dentro de todas essas questões, a formação aí desses nacionalismos, né, desses interesses comuns, a gente caminha gradativamente para o início da Primeira Guerra Mundial. Essa questão dos imperialismos, essa questão do desenvolvimento muito rápido da tecnologia, né, elas caminham, né, para esse período, né, inclusive esse período aí também chamado de paz armada, né, aonde as nações estavam ali todas se armando, né, mas sem se atacar diretamente. E aí a gente tem o estopim da guerra, né, que é o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, né, do trono austríaco, né, que visita a Sérvia nesse período de grande inquietação, dessa ideia de se formar a Grande Sérvia. Ele acha uma boa ideia, né, ir lá, né, desfilar em carro aberto, né, mostrando a dominação austro-húngara sobre o território da Sérvia, e acaba sendo assassinado, o que, né, motiva aí o início, né, da preparação para o conflito. Esse período é marcado, né, pela formação de alianças, né, 28/7/2014, né, um mês após o atentado, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Rússia, né, alegando a questão eslava lá da Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. A Alemanha apoia o Império Austro-Húngaro, formando a Tríplice Aliança, né, e declara guerra à Rússia. A França sai em defesa da Rússia, né, formando ali a Tríplice Entente. A Alemanha declara guerra à França e a Inglaterra também.
O Império Otomano e a Bulgária, né, com pretensões ali sobre a região dos Balcãs, acabam se aliando ali à Tríplice Aliança. Observe o mapa aí da configuração da época, pré-Primeira Guerra Mundial. E aí, né, vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Percebam que esse período é um período marcado por grandes rivalidades. A questão do imperialismo, da dominação sobre outras nações, né, ela se sobrepõe até que chega no nível insustentável, né, da eclosão do conflito, da Primeira Guerra Mundial, que é assunto para uma outra aula. Então, vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. Entre novembro de 84 e fevereiro de 85, representantes de países europeus nos Estados Unidos e do Império Otomano participaram de negociações sobre o continente africano. O conjunto de reuniões que ficou conhecido como a Conferência de Berlim tratou da letra A, incorporação da Libéria aos domínios norte-americanos em troca do controle da África do Sul pela Inglaterra e Holanda. Letra B, independência de Angola e Moçambique da incorporação do Congo, né, do Império Ultramarino Português. Letra C, ocupação e do controle dos territórios africanos de acordo com os interesses, né, de diversas potências representadas. Ou letra D, a condenação do regime do apartheid estabelecido na África do Sul e denunciado pelo governo britânico. Vamos lá, pensando aí um pouquinho na resposta. E a resposta correta é a letra C, né? A ocupação e controle ali do território americano. Conferência de Berlim, como a gente falou, também conhecida como a Partilha da África. Vamos lá, mais uma questão. Como forma de justificar a dominação dos continentes africano e asiático, as potências europeias valeram-se de teses científicas, né, da época que pregavam a superioridade da civilização europeia com relação aos demais. Essas teses foram difundidas pela doutrina. Letra A, do liberalismo. Letra B, do mercantilismo. Letra C, do estamento burocrático, ou letra D, do darwinismo social? Pensando aí um pouquinho na resposta, está um pouco subjetivo, vamos lá. A resposta correta é a letra D, o darwinismo social, a justificativa do fardo do homem branco, né? É uma teoria racista, né? Uma teoria elitista, né? Que diz aí que o homem branco estava ali superior ao africano, né, que era o fardo dele, levar o cristianismo, a civilização ali para aquele continente africano, né, para libertar esses povos da barbárie. Essa é uma teoria, né, que ela trata diretamente, né, a ideia do darwinismo social, né, a superioridade de uma espécie, né, de um povo, aplicado aí o darwinismo ao social, né, a superioridade da Europa em relação ao resto do mundo. Então, meninas e meninas, na aula de hoje nós vimos alguns elementos desse contexto do início do século XX, né, que vão acarretar aí com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!